Opa, e aí galera, beleza? Então a gente está quase finalizando essa parte de inorgânica, a gente já viu a termoquímica, já vimos eletroquímica, radioatividade, as funções inorgânicas, falta só mais duas aulinhas ali para a gente fechar essa parte inorgânica. Vamos fazer mais uma aula aqui de exercícios lá do Enem, vamos resolver exercícios do Enem que tem a ver com essas coisas que a gente já viu até agora, beleza? Então, para quem está começando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos começar que tem bastante trabalho pela frente. Lembra como é que é, né? Lembra do nosso combinado. Aí a gente leu, chega no exercício, você pausa o vídeo, lê, tenta resolver, depois você solta e vê e confere a sua resolução com a minha. Beleza? Então tá lá. Primeiro exercício esse aqui, da prova lá de 2009. Pausou. Conseguiu? Vamos ver. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Lembra do eletrodo de cobre lá na eletrólise? Deve ser algo por aí. À medida que está imerso em uma solução de CuSO4, nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma solução de CuSO4. Lembra? Um ânodo de cobre impuro. A gente viu isso lá, né, em eletrodos ativados, que normalmente são inertes na eletrólise. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Então, no ânodo ele está decompondo o cobre, que está nesse cobre impuro. No cátodo, ele está pegando os íons de Cu2+ e depositando cobre puro. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo com as suas forças redutoras relativas. Tá? Então a força redutora está aumentando de cima para baixo. Ouro, platina, prata, cobre, chumbo, níquel, zinco. Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que sedimentam abaixo do ânodo de cobre são: quais que ficam ali abaixo do ânodo? O que você acha? A resposta são essas três aqui. As que têm a força redutora menor que a do cobre. Estranho? Sim, porque é uma pegadinha aí. Normalmente a gente vê essas coisas, principalmente lá na pilha, em potencial de redução. Lembra? O potencial de redução, quanto maior o potencial de redução, mais fácil ser reduzido. Isso aqui não é potencial de redução, isso é força redutora. Quem que tem força redutora? O agente redutor. Quem que é o agente redutor? O que causa redução no outro. É o que causa redução em outro. É alguém que oxida. Beleza? Então, se esses três aí têm força redutora mais baixa do que a do cobre, significa que são eles que vão sedimentar abaixo do ânodo. Beleza? O que está acontecendo no ânodo de cobre? Né? O cobre está lá, o cobre impuro,
é oxidado no ânodo. Se esses aí têm uma força redutora mais baixa que a do cobre, eles não, quem vai ser oxidado primeiro é o cobre. Eles vão ficar ali embaixo. Beleza? Vão sedimentar por ali mesmo. Tranquilo? Vamos para frente. Vai lá, tenta fazer. Conseguiu? A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Nada demais além da gente saber que o Enem gosta de eletrólise de cobre, né? 2 anos seguidos, 2 questões sobre isso. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado em uma solução de sulfato de cobre 2, né, de CuSO4, durante 3 horas. Então, a gente tem aqui que o tempo é 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente. Como que a gente recupera cobre puro aqui? Lembra? CuSO4. Ele vai estar lá na forma de... vai se dissociar em Cu2+, mais SO4, 2-. Certo? E como que a gente recupera cobre puro? É aqui, ó. Cu2+, mais 2 elétrons, formando Cu0. Certo? Então, a cada 2 mols de elétrons, vai formar 1 mol de cobre metálico, de cobre puro. Quantos mols de elétrons a gente tem? A gente vai calcular pela eletricidade. A gente tem ali a corrente, a gente tem o tempo. A gente sabe que a eletricidade é corrente vezes o tempo. Deu só multiplico aqui 3 vezes 10 e dá 30 coulombs? Não, né? Cuidado! Aqui o tempo está em horas, a gente tem que usar ele em segundos. 1 hora são 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então, quanto que dá 3 horas? É só multiplicar o 3.600 por 3. Né? Vai dar 10.800. É isso? Confere aí minha conta. 3.600 por 3. 10.800. Então, a corrente aqui, aliás, a eletricidade vai ser 10 vezes 10.800. Uma conta bem difícil essa aí, que você só coloca o zero do outro lado. 108.000 coulombs. Tranquilo, né? Essa primeira parte. Mas a constante de Faraday, o que ela diz pra gente? Que 1 mol de elétrons são 96.500 coulombs. Então, x mol vão ser... Quanto que deu o nosso? 108.000.
Beleza? Quanto que vai dar esse X aqui? Só multiplicar cruzado. Vai dar 108.000 dividido por 96.500, que vai dar mais ou menos 1,11 mol. Beleza? O que a gente tem aqui, ó? 2 mols de elétrons dá 1 mol de cobre. 1,11 mols vai dar X. Multiplica cruzado. É só dividir 1,11 ali por 2. Na verdade, é mais perto de 1,12. Que vai dar mais ou menos aqui 0,56 mol de cobre. Mas 1 mol de cobre está aqui, ó, 63,5. 1 mol seria 63,5. 0,56 vai dar aproximadamente, é só multiplicar isso aí, aproximadamente 35,5 gramas de cobre. Beleza? Tranquilo, né? Ah, eu sei que tem cálculo, eu sei. É difícil porque tem cálculo? Parece física isso aqui? Não. Vamos lá, é uma formulinha simples e o resto regrinha de 3. Você tem que lembrar que a eletricidade ali é a corrente vezes o tempo em segundos. Isso você lembra porque você tem que saber lá para a física que corrente elétrica é a quantidade de eletricidade que passa em um certo tempo. Em Coulomb por segundo, que é a mesma coisa que ampere. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui um pouquinho mais teórico esse exercício. Chega de conta um pouquinho. Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificultam a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras, que não teriam naturalmente adaptação para esse ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocada pelo uso nesse empreendimento de um tipo de asfalto, cimento-solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010. Essa afirmação baseia-se no uso do cimento-solo, mistura rica em cálcio, que... Não sei o que é cimento-solo. Complicado. Mas, olha, ele falou que ele é baseado em cálcio. Quando um material de construção baseado em cálcio, na verdade, é baseado em óxidos de cálcio, né? Por exemplo, aqui, ó, CaO. Lembra desse óxido? O que é esse óxido? Ele é um óxido básico, né? Que ele reage com água para formar aqui, vai formar CaOH. Certo? Tá? Esquece o resto, não precisamos do resto da reação. Isso aqui que é importante. Ca2. CaOH2 aqui.
Nem tem resto da reação. Eu falei que não é, que é importante. É isso aqui. Então, o CaO aqui, esse óxido de cálcio, vai formar hidróxido de cálcio quando você está hidratando ele, colocando água. Já viu o cimento ser feito? Já viu que eles jogam, sempre vai água no cimento? Então, se tem óxido de cálcio e tem água, na verdade, a gente vai ter hidróxido de cálcio. Então, esse cimento, se ele tem hidróxido de cálcio, o que vai acontecer? Com o pH, ele aumenta ou diminui o pH quando você coloca uma base? Deve diminuir, né? Porque diminui a acidez. Não. Lembra? pH mais baixo é o mais ácido, mais alto é mais básico. Então, se tem hidróxido de cálcio aqui, a gente vai ter um pH maior. Vai ter elevação do pH. Então, corta essa B, corta a D e corta a E. Duas coisas que a gente tem aqui. Tá? Ou ele vai inibir a toxicidade do alumínio, ou ele vai aumentar. Olha, sem nem pensar em química. O que está acontecendo nessa estrada? Não tem umas espécies que não sobreviveriam normalmente nesse lugar, mas aí agora está sobrevivendo? Se está sobrevivendo, o que está acontecendo? Está inibindo toxicidade de alguma coisa, né? Por favor. Como é que eu sei que está inibindo? Então eu quero pensar quimicamente ao invés de pensar só na lógica. Bom, alumínio, você pode encontrar ele, por exemplo, na forma Al3+, que, reagindo com OH, com 3 OHs, né, forma AlOH3. Mas não era ao contrário? Não é a base que se dissocia? A gente já estudou equilíbrio químico, né? Sabe que isso aqui é um equilíbrio. O que acontece num equilíbrio quando a gente coloca mais base, né? A gente colocou CaOH2, a gente está colocando OH. Se você está aumentando a concentração de OH, você vai deslocar esse equilíbrio para a direita. E está produzindo mais hidróxido de alumínio. Para produzir mais hidróxido de alumínio, você vai ter que consumir os íons alumínio. Por isso vai diminuir também a toxicidade do alumínio. Beleza? Vamos para o próximo. Ainda essa aqui também é de equilíbrio. Uma mistura de pH e equilíbrio. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Depois de ler esse texto enorme, tem alguma coisa aqui que presta para a gente? Tem uma informação só, que é
O refrigerante faz decrescer o pH. Beleza? Refrigerante diminui o pH. A reação é essa aqui de cima, ó. A reação lá de desmineralização do dente. Você tem aqui a hidroxiapatita e que ela vai formar Ca+, PO4-3, Ca2+, PA4-3 e OH-. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento de concentração de... O que está aumentando a concentração aí e que está desmineralizando isso aí? O que o refrigerante faz? Eu marquei aqui de uma forma bem tosca, que não dá para ver direito. O refrigerante faz decrescer o pH. Se diminui o pH, ele está jogando H+. Certo? Então está aumentando H+. Mas, professor, eu não vejo H+ naquela reação. Não vê mesmo. Mas você sabe muito bem da reação de neutralização, que H+ reage com OH- para produzir H2O. E veja, aqui tem um OH-. Se o H+ está reagindo com esse OH- e produzindo água, isso significa que está diminuindo a quantidade de OH-. Está diminuindo a quantidade de OH-, para essa reação manter o equilíbrio, a gente vai ter que deslocar o equilíbrio para a direita, para produzir mais OH-. Então, deslocamos para cá o equilíbrio. Se o equilíbrio foi deslocado para lá, a hidroxiapatita vai ser consumida e vai ter desmineralização do dente. Então, é devido ao aumento da concentração de OH-? Não, está diminuindo o OH-. De H+, pode ser, já lemos o resto. OH- está diminuindo, H+ pode ser. Ca2+. Ca2+, reagindo com hidroxila, deslocando o equilíbrio para a esquerda? Não, né? Porque isso aqui já está considerado no equilíbrio. Os íons aqui. Esses íons já estão considerados. Isso não vai. Não tá, nada disso é por causa do refrigerante. Por isso que a gente corta isso aqui. Era facinho de confundir, colocar isso aí. Mas, né, se o Ca2+ reagisse com o OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda, não faria sentido. Você estaria consumindo, na verdade, Ca2+ e OH-. Estaria deslocando para a direita. Então tá. H+ que reage com hidroxila. H+ que reage com hidroxila. Deslocando o equilíbrio para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Resposta letra B. Tranquilo? Bem interessante esse exercício aqui, bem inteligente. Um contexto um pouco mais curto dessa vez. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham um pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10. Concentração de hidroxila. Né? Isso aqui é o quê? É isso aqui. E que isso aí é 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Isso significa que, lembra que H+ vezes OH- é 10 a menos 14.
Então, se OH- é 10 a menos 10, H- é 10 a menos 4. Né? Ou seja, nosso pH aqui é menos log disso aí, é 4. E o pOH é 10. Beleza? Então, para atender à legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3, NH4Cl. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Bem simples esse aqui. É inteligente o exercício, mas ele é simples. A gente tem um pH 4. Quanto que tem que ser o pH? Entre 5 e 9. Então ele vai ter que subir. A gente vai ter que jogar a base aí. Professor, não tem nenhuma base. Como é que a gente faz então para subir esse pH? Vamos lá. Vamos analisar as substâncias uma a uma. Essa aqui, primeira, isso aí é uma substância orgânica, CH3COOH. Isso aí é um ácido carboxílico, tá? Vamos ver nas próximas aulas, logo logo. Mas se ele é um ácido carboxílico, não vai aumentar pH nenhum, né? A gente precisa de base. Na2SO4. Isso é um... O quê? Isso, é um sal. Na2SO4. Se eu jogo ali um sal de Na2SO4, vai estar acontecendo o quê? Esse é um sal ácido ou básico? Ácido ou básico? Isso, neutro, né? Na vem de base forte, SO4 vem de ácido forte. Ele é neutro, ele não é nem ácido e nem básico. Então, vamos cortar fora. CH3OH, isso aí é um álcool, né? O metanol. A gente vai ver em breve também. Tá? Esse aqui é até uma pegadinha, porque parece que ele tem um OH aqui, mas é o H que ele libera. Vemos isso para frente. Como que funciona isso aí? Aqui sobrou K2CO3 e NH4Cl. K2CO3 vem da base K2OH, hidróxido de potássio, que é uma base forte. E H2CO3 é o ácido carbônico, um ácido fraco. Base forte, ácido fraco, sal básico, é isso que a gente quer. E o NH4Cl, ele vem de HCl, um ácido forte, e NH4+, uma base fraca. Então ele é ácido, na verdade. Então resposta letra D, K2CO3. Beleza? Uma próxima aqui. Mais uma de eletro. Olha só. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de AgS2O3 Um monte de número, né? Mas não é importante para a gente o que é esse elemento, não. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução, ó, não é aquele lá do começo, aquele potencial de redução lá, que tá vendo, é esse potencial aqui. Não, aquele lá não era potencial de redução, né? Potencial redutor, poder redutor. Diferente daquele poder redutor aqui para o nosso potencial de uma semi-reação de redução. São coisas diferentes. Então, aqui a semi-reação
de redução de alguns íons metálicos, tá? A gente tem aqui o nosso elemento que a gente quer, vai estar ganhando um elétron e tem para formar prata metálica e S2O3-2. Ele está ganhando um elétron. Ganhar um elétron é uma redução. E o potencial é positivo, significa que é espontâneo, desde que a gente tenha ali uma reação espontânea de alguém cedendo elétrons. Então a gente vai procurar aqui, entre essas 5 opções, quem é que pode estar dando elétrons para prata aqui, para virar prata sólida. Vamos ver aqui, das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é. Então a gente precisa de alguém que esteja doando elétrons. Cobre pode doar elétrons, né? Pode? Pode. E ele vai virar aqui Cu2+, mais 2 elétrons. Platina pode doar elétrons? Pode. O estanho pode doar elétron? Pode. Agora, a L3 pode doar elétrons? Não, né? Quem doa elétrons é o alumínio, que doaria para virar a L3+, mais 3 elétrons. Ele não tem mais elétrons para doar, já doou os dele. Então, corta fora isso aí. Mesma coisa com o zinco. Zn2+, não pode doar elétrons. Ele já doou. Teria que ser o Zn. Tá? Vamos apagar isso aqui para não parecer que eu estou marcando alumínio. Aqui, temos 3 opções. Cobre, platina e estanho. Agora vamos ver o potencial de redução. A facilidade que eles têm de ganhar elétrons. O cobre tem menos 0,34. Menos 0, aliás, mais... Opa, falei besteira. Ele tem mais 0,34. Menos 0,34 seria o potencial dele de doar elétrons. Ó, é um potencial de receber elétrons dele é maior do que o do nosso ânion ali de interesse. Se é maior, significa que ele tem mais chance dele roubar os elétrons. Certo? E a gente quer que o elétron vá para aquele nosso ânion de prata. Então o cobre não pode ser. A platina tem um potencial maior ainda. Também não pode ser. E o estanho? O estanho, o potencial de receber elétrons é negativo. Significa que ele tem maior tendência a doar elétrons, que é o que a gente quer. Nossa resposta, letra D, estanho. Qual seria o potencial? Menos 0,14, a gente vai inverter, vai ficar mais 0,14, com mais 0,02, ficaria ali mais 0,16. O potencial dessa reação que seria espontânea. Tranquilo, né? Partiu para a próxima. Essa aqui sobre tratamento de água. Lembra lá nas primeiras que a gente falou de cloração, onda de desinfecção de água? Tinha um exercício sobre cloração. Aqui é como que funciona essa cloração. Digo lá na primeira aula de exercício, lá para as aulas lá de trás. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água, a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são... Então você tem aqui, gás cloro, na água vai formar HClO, H3O+, Cl-. E a outra reação que a gente tem aqui é HClO, com água vai formar H3O+, também, e Cl-O-. A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, HClO, que possui um potencial de desinfecção
80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Então, ó, esse aqui é o hipoclorito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter mais HClO do que... Opa, não tem H no hipoclorito. Só se você for escrever o nome dele. Então, você precisa ter mais HClO do que ClO-. O pH do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de... Vamos lá. Por bom senso, eu já cortaria a A e a E. pH 0 e pH 14 são muito extremos e para nada se usa. Você não vai usar em casa o desinfectar uma água com pH 0,14. Não faz sentido. Mas tá, vamos ver direito. E aqui, vale mais a pena para a gente um pH ácido ou básico? O que você acha? Bom, já tem H+ ali, né? Será que a gente coloca uns OH- para neutralizar aí, né? Porque não é legal a gente consumir ácido. Não. Isso aqui é uma questão de equilíbrio. Ó, você tem aqui H3O+, que é a mesma coisa que H+. O que acontece se você... e é uma reação em equilíbrio, ó a setinha. O que acontece se você adicionar H3O+, você colocou mais H+, você coloca ácido, aumenta isso aqui, desloca o equilíbrio para a esquerda. Vai consumir o hipoclorito para deslocar para a esquerda e vai aumentar a concentração de HClO. Dá até para calcular certinho com o pKa e tal, mas é desnecessário, tá? Eu falei desnecessário, eu sei. Aqui, veja, então a gente precisa de uma concentração maior de H+. Se tem uma concentração maior de H+, a gente precisa de alguma coisa ácida. Então, resposta aqui, letra B, pH 5. 7 é neutro, 9 é básico. E por que não 0? O que vai acontecer no 0? 0 a gente vai ter muito H+, muito, um absurdo de H+. O que acontece se você tem um absurdo de H+? Você vai na reação de cima, aqui, ó, muito H+, ele vai consumir tudo que você tem de HClO para formar gás cloro. Parabéns, não desinfetou nada. Tá? Então tem que cuidar. Você tem que produzir o suficiente aqui de ácido hipocloroso. E depois a gente cuida do equilíbrio para ter mais ácido hipocloroso do que hipoclorito. Beleza? Então vamos para a próxima. Uma de radioatividade, bem simples. Essa era bem importante ver, porque a gente não fez exemplos de tempo de meia-vida na aula passada, né? Na aula de radioatividade lá. Aqui a gente tem uma questão de meia-vida bem simples. Essa é uma questão quase de graça. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. Então aqui é o funcionamento de uma tomografia através da radioatividade. A desintegração do carbono 11, que é o que é usado aqui, gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Então, a cada 20 minutos, a quantidade dele se diminui à metade. Isso que significa o tempo de meia-vida, 20,4 minutos nesse caso. De acordo com essa equaçãozinha aqui, ó, o carbono aqui vai emitir um pósitron e vai virar um boro. Beleza?
A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Então ele vai levar 5 meias-vidas para fazer a imagem. Sendo cada meia-vida 20 minutos mais ou menos. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono, ele quer saber a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem. Se ele quer em miligramas, 1 grama são 1000 miligramas, certo? Depois da aquisição da imagem são 5 meias-vidas. Ah, eu divido por 5 isso aqui, né? Claro que não! Você vai aqui, 1000 miligramas, passou meia-vida. Ficou o quê? 500 miligramas. Passou mais uma meia-vida. 250. Passa mais uma meia-vida. 125. Foram 3. Mais uma meia-vida. Vai ficar 62,5. 4. Bom, mais uma meia-vida, eu não sei dividir 62,5 por 2. Vai dar 31 e alguma coisa. 62 dividido por 2 é 31. 31, o quê? Bom, aí você vai procurar lá qual que tem 31. Não, 0,9,200. Não, né? Resposta, letra D, 31,3. Bem simples, né? Se você souber dividir por 2, matou essa questão. Beleza? Questão de meia-vida desse jeito é de graça. Então vamos lá. Mais uma aqui, ó. A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, e uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química a seguir. Aqui, ó. FeS2 mais 15 de O2 mais 2H2O, dando Fe2SO4 mais 2H2SO4. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o. E aí? O que a gente vai adicionar aqui? Sulfeto de sódio, cloreto de amônio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono ou carbonato de cálcio. Ah, isso aqui é de equilíbrio? Para eu equilibrar aqui? Não, né? Não é equilíbrio. Essa é a reação aqui já da pirita. Ó, setinha para um lado só. Não tem nada de equilíbrio aqui. Mas de equilíbrio vai ter setinha para os dois lados. Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Qual que é o problema ambiental que está acontecendo? Vamos lá. Pensa aí. Entendeu qual é o problema? Pô, está gerando ácido sulfúrico no ambiente. É legal ter ácido sulfúrico no ambiente? Claro que não, né? Para neutralizar isso aí, a gente vai precisar de alguma coisa básica, né? Um ácido super forte, né? Mais um sal ácido aqui. Então a gente precisa de uma coisa básica. É só isso. O que a gente tem de básico aqui?
sulfeto de sódio. Possível. Cloreto de amônio, amônio, base fraca. Não adianta, e cloreto, ácido forte. Dióxido de enxofre, nada a ver, né? Dióxido de carbono, nada a ver. Esses aqui são óxidos ácidos. E a gente tem aqui, ó, o carbonato de cálcio. Você até poderia pensar ali no sulfeto de sódio, né? Mas sulfeto também vem de um ácido forte, na verdade, né? A gente vai pensar aqui, vai pegar aqui o carbonato de cálcio. O único que poderia ter te confundido é o sulfeto de sódio, que vem aqui, que também é o sódio, também tem uma base forte. Mas aqui, ó, carbonato de cálcio é a base que a gente mais usa para corrigir coisa. É o sal que mais usado, esse carbonato de cálcio, que vem do ácido carbônico, que é fraco, e do hidróxido de cálcio, que é forte. Então vai ser um sal básico, consegue corrigir aqui. Beleza? Mais uma. Tá acabando, mas ainda não acabou. Isso aqui é uma questão de poesia, olha só. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Basicamente, o que ele está falando aqui é eletrólise, tá? Esse é um exercício que eu não acho muito legal, não, tá? Jamais eu colocaria um desse numa prova, mas a gente combinou de fazer o máximo de exercícios do Enem possível, tentar fazer todos os de química que já saíram. Então, vamos dar uma olhada de eletrólise. Basicamente, ó, o fragmento aqui relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente Então, ele quer saber no que mais que se usa a eletrólise. Para obter ouro a partir das pepitas, a gente viu lá na separação de misturas, jeitos de separar o ouro, não precisava de eletrólise. Obtenção de calcário a partir de rochas, vai fazer eletrólise de uma rocha para tirar calcário? Obtenção de alumínio a partir da bauxita. Esse aqui é a nossa resposta. Alumínio a gente obtém por eletrólise. Tá? Mas é uma questão meio... Aí é totalmente... Você consegue eliminar totalmente, né? Que é a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Não tem nada de eletrólise. Eletrólise você está decompondo alguma coisa em íons e daí você separando esses íons aí, você reduzindo ou oxidando esse íon para obter o composto. Tá? É mais uma questão de você saber que alumínio da bauxita é um dos exemplos clássicos de eletrólise. Tá? Questão bem ruim na minha opinião, mas fazer o quê? Tá aí. Então, aqui mais uma de graça de radioatividade. Leia aí, tenta responder. Olha, errar essa questão aqui não é muito legal, não. Significa que você não tem muita ideia do que é radioatividade. Significa que tem que estudar, tá? Aqui é hora de errar mesmo, não tenha medo de errar exercício aí, quando você está fazendo, está vendo o que eu estou fazendo, isso aí é hora de errar, né? A gente estuda errando mesmo. Ninguém acerta todos os exercícios. Vocês já me viram resolvendo exercícios, já viram que eu erro também. Então, vamos lá. Energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis.
que, se não gerenciada da forma correta, pode causar impactos ambientais graves. Todo mundo sabe disso. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado aqui. Lembra da fissão que você joga partículas, normalmente nêutrons, vai entrar no núcleo do átomo que a gente está usando, nesse caso aqui o urânio, vai entrar ali, ele vai desestabilizar e vai quebrar esse núcleo em dois diferentes. Aqui, a reação é essa, urânio ganhando nêutron, tá aqui, quebrando em duas partes e produzindo energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois... Por que é prejudicial o lixo atômico? Porque ele favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. Você pensar que o lixo atômico sempre vai aumentar a temperatura, não sei o quê. Micro-organismo termófilo, se aumenta a temperatura. Mas, negócio radioativo faz muito sentido. Produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Nêutron livre ioniza o ar? Nêutron é neutro, nada a ver. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Para mudar a concentração dos gases na atmosfera, vai precisar de bastante radiação aí, hein? Bastante lixo tóxico. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. Exatamente, só porque produzir o calor vai aumentar o efeito estufa? Não é bem assim, Ou ele emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Negócio radioativo, energia nuclear, emite radiação. Parabéns. Questão muito simples. Vamos lá. Acho que essa é a última. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita. Olha aí, eles gostam do alumínio e da bauxita. Então, se cair na tua prova, sabe que se produz por eletrólise. A bauxita que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus. De volta, eletrólise da bauxita aqui. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão. Então, você vai ter um ânodo lá de barra de grafita. O ânodo. Que são consumidas no processo de eletrólise. Ele está dizendo que está consumindo isso aqui. Está consumindo esse grafite, esse carvão. Com formação de gás carbônico, vai formar então gás carbônico aqui. E o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. Então aqui tem o cátodo. E passa numa pilha aqui. Da onde que vai a eletricidade? Vamos ver o que ele está pensando aqui. Espero que você saiba certinho isso aí. A formação de gás carbônico, o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção do alumínio ocorre aonde? Bom, ele já falou o que está acontecendo no ânodo, Já falou, não falou? Que no ânodo ali está formando CO2 e está consumindo ali. Então, o alumínio só pode ser produzido no cátodo.
aonde vão lá os cátions de alumínio, estão indo lá, eles estão positivos, eles estão ganhando elétrons, porque os elétrons vão sair do ânodo em direção ao cátodo. Ah, mas se os elétrons saírem dali, o ânodo é o negativo? Não, né? A gente chama de positivo aqui porque é o positivo da pilha. Aqui e o negativo da pilha. É a pilha ali que está doando os elétrons para o cátodo, na verdade, mas ela acaba puxando os do ânodo. Então, por isso que a gente fala disso aqui. Então, está se formando, o alumínio está se formando no cátodo, né? Então, já cortamos fora ânodo e ânodo. Então, ele está se formando no cátodo com redução do carvão na caixa de aço, com oxidação do alumínio na caixa de aço, ou com fluxo de elétrons das barras de grafita para a caixa de aço. Acho que é isso, né? O alumínio ele está oxidando ou ele está reduzindo? Está reduzindo, ele já estava oxidado e vira a L0. Como que ele vira? Porque vem elétrons lá da grafita, vem aqui para o cátodo, chega no alumínio e vai formar ali, purificar o alumínio. Beleza? Cansativo, né? Imagino que você esteja cansado, eu também estou. Muitos exercícios aqui, bastante coisa, aula pesada, mas isso aí, espero que você tenha entendido os exercícios. Se não entendeu qualquer coisa, vai lá. Entra no site da Cultive, deixa sua mensagem lá no fórum de estudos, tá? E tamo junto, tamo continuando, já estamos terminando aqui mais 2 aulas de inorgânica e entramos daí na orgânica para terminar. Beleza? Então valeu pela atenção, pessoal, e até a próxima. Fui!